Fala aí, já sabe tudo de primeira lei? Vamos continuar então aqui o nosso processinho. Lembra de fazer exercício, lembra de ver a teoria aqui embaixo, dar aquela olhadinha, não entendi muito bem. Vamos ver melhor. Vamos agora então, para a segunda lei da termodinâmica, nosso último bloco. E segunda lei da termodinâmica tem tudo a ver com entropia. Vamos calcular em gases ideais e vamos fazer um diagraminha temperatura e entropia. Beleza? Então, vamos lá. Primeira coisa, para a gente saber o que é entropia, para a gente chegar lá, a gente precisa saber sobre a reversibilidade. Quer saber se um processo é reversível ou se ele é irreversível. Então, imagina que eu solto uma bolinha aqui do alto e essa bolinha ela vai começar a quicar. Certo? Só que essa bolinha ela vai quicando a alturas cada vez menores. Por quê? Porque tem o ar que está fazendo atrito, ela está encostando no chão, quando ela encosta no chão, ela aquece o chão, ela vai perdendo energia, a altura dela vai ficando menor. Se a gente pensasse num processo ideal, que não tivesse perda nenhuma de energia, completamente elástico, ela ia bater e ia voltar sempre na mesma altura. Sempre na mesma altura. Agora, como é que a gente sabe se o processo é reversível ou não? Vamos pensar de trás para frente no tempo. Vamos dar o botão Reward, certo? Aquele botão lá do YouTube, Reward. Pensa de trás para frente. O que seria a bolinha sempre caindo na mesma altura de trás para frente? Seria uma bolinha voltando sempre caindo na mesma altura, certo? Normal, né? Então, como esse processo pode acontecer tanto para frente quanto para trás, ele é um processo reversível. Agora imagine esse aqui, ele vai estar lá no chão e de repente do nada ele vai começar a pular para alturas cada vez mais altas, mais alto, mais alto, mais alto, mais alto. Bizarro, né? Isso aqui nunca vai acontecer. Como o contrário nunca acontece, a gente diz que isso é um processo irreversível. Então, o processo reversível porque ele é um processo ideal. O processo é irreversível porque ele tem dissipação de energia. Beleza? Então, a gente diz que aqui ele só acontece em uma direção na seta do tempo, enquanto esse aqui pode acontecer tanto para frente quanto para trás na seta do tempo. Se você pegar, por exemplo, dois gases e misturar esses gases, você nunca vai ver esses gases se separando, indo o oxigênio para um lado e o nitrogênio para o outro. Eles sempre continuam misturados. Então, porque isso é um processo irreversível. Existem série de processos irreversíveis e a gente vai estudar hoje por que eles são irreversíveis. Então, na prática, todos os processos são irreversíveis, tem algum grau de irreversibilidade. Eles só vão ser reversíveis se a gente aproximar. Então, aproximação. Se a gente faz um processo lento, a gente diz que processos lentos são aproximadamente reversíveis. Então, imagina que eu tenho aqui um gás dentro desse material, tem várias molequinhas aqui de gás, e eu quero fazer com que esse gás expanda. Mentira, eu quero fazer com que esse gás contraia, eu quero diminuir o volume dele. Eu posso fazer uma força, mas se eu fizer essa força, esse processo vai ser irreversível, porque ele não é ideal. Então, o que eu vou fazer para que ele seja reversível? Eu vou pegar um grãozinho de areia. Botei um grãozinho de areia. Quase não fez diferença, né? Boto outro grãozinho de areia. E vou botando grãozinho por grãozinho. E esses grãozinhos por grãozinhos, em algum momento, vão fazer peso e o volume vai aumentar a pressão e esse volume vai diminuir, beleza? Só que como eu fiz muito lentamente, grãozinho por grãozinho, o estado de equilíbrio entre um grão e outro quase não muda. A gente aproxima esse processo para um processo reversível. Foi feito de forma lenta, uma compressão lenta, uma compressão a gente aproxima para reversível. E aí, nesse contexto de reversível e irreversível que entra entropia. A entropia ela é uma grandeza, que a gente vai chamar de S, e esse S ele vai medir o grau de desordem de um sistema. Então, por exemplo, aqui eu falei do gás antes. Um gás, eu tenho dois recipientes, dois gases diferentes, tem uma entropia. Na hora que eu boto os dois gases no mesmo recipiente, que vai misturar tudo ali dentro do mesmo recipiente, eu digo que a entropia aumentou, que aumentou a desordem do sistema. Então, se eu tenho um objeto, uma temperatura baixa, ele está com pouca desordem. Aumenta a temperatura, ele vai começar a se bagunçar lá dentro, aumentei a entropia. Beleza? Então, o que a gente sabe sobre entropia? Depois a gente vai aprender a calcular. Mas, a princípio, a entropia é desordem do sistema, que é uma função de estado. O que é a função de estado? Não depende do caminho. Depende só do ponto inicial e do ponto final. Então, qualquer variação de entropia num ciclo, se depende só do ponto inicial e o final, e o ciclo, o ponto inicial é igual ao final, a variação de entropia num ciclo é sempre zero. Se eu tiver um processo reversível, eu consigo calcular a variação de entropia. E ela é essa integral aqui. Ela é a integral de dq, escrever reversível para você lembrar que é o calor de um processo reversível, sobre T.
Mas se o processo não for reversível, você calcula do mesmo jeito. Você pensa no processo reversível que tem o mesmo ponto inicial, o mesmo ponto final, e você calcula para esse processo reversível. Como ela é função de estado, ela só depende do ponto inicial e ponto final. Se o inicial e o final forem o mesmo, a variação de entropia vai ser a mesma. Tá. Aí que entra, nesse contexto, a segunda lei da termodinâmica. A segunda lei da termodinâmica, ela diz que a variação de entropia no universo é sempre maior ou igual a zero. O universo não aceita que a variação de entropia seja negativa. Ela tem sempre que ser maior ou igual a zero. Lembrando que quando a gente fala de universo, a gente pode ter variações negativas localmente. A gente não pode ter no universo. O universo é o sistema, mas a vizinhança. Ah, diminuiu no sistema? Então na vizinhança tem que aumentar, pelo menos para igualar, para que isso seja possível de acontecer. Então no nosso caso aqui, esse processo que ela vai caindo a alturas menores, ele é irreversível. Ele é irreversível porque a variação de entropia dele é positiva. E se é positiva, ele é irreversível. Ele não pode voltar. Esse aqui ele é reversível, ele pode ir tanto para frente quanto para trás, porque a variação de entropia é igual a zero. E se a variação de entropia é igual a zero, ele pode ir, pode voltar, ele é reversível. E nesse aqui que ele começa a quicar do nada para alturas maiores, que é bizarro. Ele é bizarro porque a variação de entropia seria negativa. E variação de entropia negativa, o universo não deixa, nunca acontece. Impossível. Então, ó, vamos calcular a variação de entropia, que é isso que a gente vai precisar para as provas, num processo, por exemplo, adiabático reversível. Se é reversível, dQ sobre T. Se é adiabático, quanto vale o calor nesse processo? Adiabático, calor igual a zero. dQ vai ser zero. Variação de entropia no processo adiabático é sempre zero. Tá muito fácil, né? Tá. Vamos lá para o isovolumétrico reversível. Vai ser a mesma coisa, vai ser a integral de dQ sobre T. Só que quem que é o calor no processo isovolumétrico? Calor no processo isovolumétrico, ele é NCV, calor específico molar a volume constante, ΔT. Então, o dQ, que vai ser sobre T aqui, vai ser NCV dt sobre T, indo da temperatura inicial até a temperatura final. O NCV vai para fora da integral porque são constantes. Integral de dt sobre T, ln da temperatura final sobre a temperatura inicial. Respira fundo, ln, integral. Beleza, vamos para o próximo. Isobárico, agora calor a pressão constante. Em vez de CV vai ser isso mesmo, CP, ΔT. Então, minha variação de entropia vai ser a integral de NCP dt sobre T. Certo? Do temperatura inicial até a temperatura final, isso aqui vai dar NCP ln de T final sobre T inicial da mesma forma. Belezinha? Belezinha, né? Faltou um processo ainda, que é o processo isotérmico. Isotérmico, de novo, vai ser integral de dQ sobre T, só que agora calcular a variação de calor para o processo térmico não é tão simples. A gente pode lembrar da primeira lei da termodinâmica. Lembra que o calor ele é igual à variação de energia interna mais o trabalho? Certo? Qual que vai ser a variação de energia interna no processo isotérmico? Se não varia a temperatura, então só depende de temperatura, zero. Então o calor vai ser igual ao trabalho. E como que a gente calcula o trabalho? É igual a integral de P dV. Então, o dQ, caso dW, vai ser PdV. Isso aqui vai ser a integral de PdV sobre T. Tá? P varia com V. O que a gente tem que fazer? Usar PV igual a nRT. Então, o ΔS vai ser PV é igual a nRT. Então, P é nRT sobre V. nRT sobre V. dt... Desculpa, dV sobre T, que já tinha antes. E o que vai acontecer? O T corta com T, o NR vão para fora da integral, e dV sobre V, ln de V final sobre V inicial. Esse é o mais diferente de todos, né? Mas continua sendo ln, NR, ln, das variações do volume final, menos do volume inicial. Beleza?
Vamos tentar calcular agora a entropia para um ciclo termodinâmico. Então, ó, a entropia para um ciclo termodinâmico, ela vai ser o quê? Se ela é função de estado, ponto final igual ponto inicial, vai ser zero. Tá? Só que a variação de entropia do universo tem que ser igual a zero. Então, se a gente tem, por exemplo, uma máquina térmica, quem que é o universo da minha máquina térmica? Ela vai ser a variação de entropia do ciclo, mas a gente tem também a variação de entropia da fonte quente e a gente tem a variação de entropia da fonte fria. Beleza? Isso aqui tem que ser sempre maior ou igual a zero. E aí que você vai entender uma coisa. Qual que é a variação de entropia do ciclo? Zero. Da fonte quente. A fonte quente está perdendo um calor Q. Só que é calor sobre temperatura. Temperatura Q. Eu tirei porque dQ é constante, tá? Tirei da integral. E a fonte fria? A fonte fria está absorvendo um calor F e ela está sob uma temperatura F. Essa é a entropia, essa é a variação de entropia. Isso aqui tem que ser maior ou igual a zero. Se você reorganiza e adiciona uns uns, umas coisas assim, você chega que 1 menos a temperatura fria sobre a temperatura quente tem que ser maior ou igual do que 1 menos o calor frio sobre o calor quente. O que isso quer dizer? Isso aqui é a eficiência de um ciclo de Carnot. Isso aqui é a eficiência de um ciclo qualquer. Então a eficiência de um ciclo qualquer tem que ser sempre menor ou igual que a de Carnot. O ciclo de Carnot tem uma entropia igual a zero. Qualquer outro ciclo tem que ter uma entropia maior que zero. Então a eficiência vai ser menor. Se eu tivesse um ciclo com eficiência maior do que a de Carnot, a entropia seria positiva. Vamos resolver um exercício para ver se você está entendendo tudo aqui, né? Falando muita coisa. Vamos calcular a variação de entropia nesse processo aqui, ABC, em que a gente tem 2 moles de um gás monoatômico. Tá? Então, se eu quero a variação de entropia ABC, vai ser a variação de entropia em AB mais a variação de entropia BC. Tá? A para B é um processo a volume constante. E o B para C é um processo a pressão constante. Então, como que eu calculo a variação de entropia no processo a volume constante? Se é volume constante, dQ sobre T, dQ é volume constante, vai ser NCV dt sobre T, o que vai dar NCV do Ln da temperatura final, que é a temperatura do B, sobre a temperatura inicial, que é a do A. Já a variação de entropia do B para o C vai ser a mesma coisa, só que em vez de CV, vai ser CP, porque é pressão constante. NCP do Ln da temperatura final C menos temperatura inicial B. Tá? Então, o que vai acontecer aqui? Vai acontecer que o N são 2 mols. O CV é um gás monoatômico. Quantos graus de liberdade tem um gás monoatômico? 3. Então, 3 meios de R, é o CV dele. Desse Ln dá temperatura em B, temperatura em A. E aqui vai ser o CP. Vai ser o N, que é 2 mols. O CP é 3 mais 2, 5. 5 meios de R desse Ln, TC sobre TB. Só que eu não sei as temperaturas, mas eu sei pressão e volume. Então, ó, do A para o B, que é volume constante, a gente pode dizer que PVT, povotó. PA, o V é constante, não boto, vai ficar PT, potó, PB sobre TB. Daqui a gente tira aqui TB sobre TA, dá a PB sobre PA. O P em B é 2P0, e o P em A é P0, vai dar 2. E a gente faz a mesma coisa para o BC, que agora a pressão é constante, vai ficar VT, Votó. E aqui a gente vai tirar aqui a temperatura em C sobre a temperatura em B, vai dar também 2. Então, se a gente jogar na nossa entropia total, certo? ABC vai ser... Vou voltar aqui para você ver. Vai cortar o 2 com 2, vai cortar o 2 com 2. Vai ficar 3R ln de 2 mais 5R ln de 2. Vai ficar 3R ln de 2 mais 5R ln de 2. Botando o ln de 2 em evidência, a gente chega em 8 ln de 2.
Essa é a variação de entropia nesse meu ciclo. Tranquilinho? Para a gente fechar agora, falta uma coisinha, que é o diagrama temperatura versus entropia. Vamos tentar desenhar esse diagrama temperatura e entropia para um ciclinho de Carnot. O ciclinho de Carnot, vocês lembram, ó, 2 adiabáticas, 1 para 2 e 3 para 4, e 2 isotermas, tá? Como que a gente calcula isso? Vamos olhar as adiabáticas primeiro, ou seja, 1 para 2, adiabático, 3 para 4, adiabático. Se um processo é adiabático, então vou escrever aqui, ó, adiabático, quanto vale o calor nesse processo? 0. Se o calor é 0, quanto vale a variação de entropia? 0. Então, se a variação de entropia é 0, a entropia vai ser, nos processos adiabáticos, constante. Ela não varia. E a gente tem 2 processos isotérmicos em que a temperatura é constante. Então, se eu pegar aqui um ponto qualquer, o 1, peguei o ponto 1 aqui, ele está na temperatura T frio e está numa entropia S aqui qualquer, eu vou chamar de S1, certo? Como é que ele vai para o 2? Numa adiabática. A adiabática, entropia constante. Então, ele vai mantendo a mesma entropia S1 para o ponto 2, que está numa temperatura TQ. Agora, para ir do 2 para o 3, eu vou manter a temperatura constante e vou aumentando a entropia. Certo? Cheguei no ponto 3, esse é o 1, esse é o 2. No ponto 3 vai ser adiabático de novo, e eu vou variar da temperatura Q até a temperatura F. Adiabático, entropia constante, o segundo valor de entropia aqui. E depois, isotérmico, temperatura constante, então tem que ir de linha reta daqui para cá. Então, esse é o ciclo de Carnot no diagrama temperatura-entropia. Agora, uma pergunta. Aqui dentro do diagrama PV, a gente sabe que no ciclo, isso aqui é igual ao trabalho. Para qualquer curva PV, PDV é o trabalho integral disso, né? Num ciclo de Carnot é igual ao calor. Então, o trabalho vai ser igual ao calor. E no diagrama TS, o que vai ser essa área aqui dentro? Ele é nada mais, nada menos do que a integral de T ds, certo? T ds. Só que dentro de um ciclo. A área dentro de um ciclo, essa bolinha aqui ao redor da integral quer dizer que é dentro de um ciclo de T ds. E qual que é a integral de T ds? Se você lembrar que S é igual à integral de dq sobre T, se a gente substituir isso aqui, o ds ele vai ser dq sobre T. Isso aqui vai ser T vezes dq sobre T. Cortou T com T. A integral de dq é igual ao calor. Também é igual ao calor no ciclo. Então, a área, tanto na curva TS quanto na área PV, vai dar o calor do ciclo. Beleza? Vai lá resolver mais exercícios de entropia, mais exercícios de entropia em ciclos. E aqui embaixo está tudo organizadinho para você ver passo a passo como resolver essas coisas. E é isso, galera. Esse aulão aqui, muito legal trabalhar com vocês. Ó, preparem para a prova, isso aqui é suficiente para sua aprovação. Só fazer os exercícios agora que você vai mandar muito bem. Valeu, galera. Tranquilão? Até a próxima. Bons estudos.